civilizações do espaço visitando o planeta Terra. Outros relatos relacionados com o caso de Alexânia, em Goiás. No dia 15 de janeiro de 1969 foi visto na serra uma névoa que deslocou um anel luminoso, o qual se projetou ao redor do ponto de observação onde estava reunido 8 pessoas, inclusive o Sr. Wilson Guzmão. Entretanto, a esposa do Sr. Wilson nos fez adicionalmente o seguinte relato: estava ela sentada naquela noite na varanda de sua casa, às 21 horas, junto com os seus 2 filhos, Túlio, de 3 anos, e Eliana, de 5 anos, num ambiente de semi-obscuridade. Pouco antes do sol lhe chegava um pouco de luz de um lampião pela porta da sala. Olhava para o morro vizinho, à distância de uns 500 metros, para onde tinha ido o seu marido, com um grupo de aproximadamente 8 pessoas. Quando viu de lá aproximando-se uma luz que desapareceu quando chegou a uns 300 metros da casa. Instantes depois viu um rosto humano colado a uma das colunas da varanda e que estava olhando para ele e os seus filhos. Grande foi o seu susto pelo inesperado da aparição, apesar de já saber que as referidas naves tinham tripulantes com os quais o seu marido tinha travado conhecimento. Então ela pegou rapidamente os filhos enquanto deixava escapar a exclamação: "Nossa Senhora!" Ainda a pequena Eliana indagou: "O que foi, mamãe?" Mas esta só respondeu: "Não é nada." Embora que a iluminação fosse indireta, vindo da sala, a esposa do Sr. Wilson pôde ver um rosto com nariz fino, comprido, uma roupa escura de cor, que de resto se escondia atrás da coluna. Quando, às 23 horas, seu marido chegou em casa com os amigos, contou-lhe o acontecimento. O Sr. Wilson lhe respondeu que a hora indicada viram a uns 500 metros a luz vindo na sua direção e que, entretanto, desapareceu a uns 100 metros. Relatou o Sr. Wilson ainda os seguintes episódios, os quais vamos transcrever sem maiores considerações. No dia 19 de fevereiro de 1969, em noite de lua, estava reunido com o Sr. Tuff e mais 4 pessoas do ponto de observação no morro em frente à sua casa. Então, às 21 horas e 30 minutos, aproximou-se do grupo uma pequena sonda luminosa até os 20 metros de distância. Alojou-se ela depois na campina, a uma distância de uns 300 metros, quando de lá encaminhou-se um feixe de luz em forma de névoa que chegou até 2 a 5 metros do grupo. Nesta ocasião, os 5 observadores puderam ouvir uma música bonita e sentir um odor agradável. Uma pequena sonda que antes foi vista circulando nos arredores aproximou-se até uns 10 metros do grupo, projetou um feixe de luz em cima da névoa e, quando foi recuando até um ponto onde se originou na campina, dali deslocou-se para um morro distante 1,5 km de lá. Veio novamente passar pelo ponto onde estavam reunidos os observadores. No dia seguinte, às 21 horas e 30 minutos, surgiu outra vez a névoa na montanha. De lá foi para a campina, de onde projetou no chão um feixe de luz que foi se deslocando, acompanhando a linha formada pelas posições do grupo de observadores, 15 ao todo, no local onde estavam reunidos. Vista a névoa pelo binóculo a 200 a 300 metros, pôde-se distinguir dentro dela um disco de um diâmetro de uns 30 metros, talvez. Nota 1. A primeira foto de um tripulante de costas a entrar na sua nave foi feita pelo ornitologista inglês Cedric Allenham e descrita em seu livro Flying Saucer from Mars. Recentemente publicada a Flying Saucer Review na Inglaterra, uma foto de um tripulante de pequeno porte que foi conseguida por um jovem americano de 14 anos.
Rony Hill, na Carolina do Norte, em 21/7/67. Temos a impressão de que a maior parte das testemunhas que viram tripulantes que estavam sozinhos, mas nos boletins da Sociedade Brasileira de Estudos de Esclavadores achamos nos últimos 12 anos 7 casos, onde o número de testemunhas variou de 2 a 3. Os casos sendo em séries 10/10/57, Criciúma, Araranguá, 18/11/57, Mindurim, Belo Horizonte e Mogi Guaçu, Quipapá, Água Branca, Serra da Mantiqueira e Itajubá. Vale a pena também citar o caso dos 4 tripulantes na coberta de um disco voador na Nova Guiné por 28 pessoas em junho de 1959. Até mesmo um progresso de ordem construtiva no grupo dos silenciadores, porquanto é a própria Força Aérea Norte-Americana que agora decidiu publicar 800 casos de aterrissagem de esclavadores e da presença de seus tripulantes, embora que até agora tenha sempre negado a existência de tripulantes. Oxalá que o astrônomo Jacques Vallée da NASA, que libera esses relatos, também libere outros muito mais importantes ainda, como a aterrissagem Muroc na base de Edward e aquela na base de Hamilton. Esta última aterrissagem de contato nos foi confidenciada por um pesquisador da própria Força Aérea Norte-Americana. Nota número 3. O atual estágio das advertências faz conhecer fisicamente pelos sobrevoos constantes de esclavadores em certas regiões. Durante semanas e meses, tem havido certa intensidade de contatos naqueles locais, mas somente com uma espécie de extraterrestre, como em várias raças, como tem acontecido em Lins, Alexandre, em arredor de Belo Horizonte, possivelmente também em São José do Rio Preto e Itaperuna. A fase precedente, em 1947 e 1967, caracterizou-se por sobrevoos e contatos esporádicos, os quais, em caso de intercâmbio, continuam apenas conselhos. Em uma primeira fase anterior, no ano de 1947, da qual estariam incluídos também todas as épocas de nossa pré-história, conhecida se caracterizaria por raríssimo sobrevoo de esclavador e de contatos mais raros ainda com pessoas das populações terrestres. Nota número 4. O egoísmo não deixa de constituir um estado emocional capaz de interferir na avaliação certa e desapaixonada das nossas prioridades. Toda vez que estão envolvidos outros indivíduos, raças, nações ou bloco de nações. Nota número 5. Chegará o dia em que os governos decidirão a dar um real apoio financeiro à pesquisa ufológica. Tal como se faz hoje em dia relativamente a qualquer pesquisa científica, esse apoio não será apenas no sentido de comprar o silêncio dos pesquisadores ou envolvê-los pelo serviço secreto, como tem sido feito até agora frequentemente, se bem que tal fato possa ser tido como fantástico ou inverossímil pela maioria menos avisada, uma vez que só se compreende verdadeiramente um problema quando o sentimos na carne. A boa vontade de se ocupar com o assunto de esclavador e a especialização de um pesquisador individual em psicologia, antropologia, arqueologia, engenharia, medicina, etc., nunca poderão ser substituídas pela ação coercitiva de interrogatórios exaustivos, nem pela hipnose. Não se pode improvisar um pesquisador em alguns meses a toque de caixa. Felizmente o Brasil é rico em gente de mente aberta e deste modo também abunda entre nós pesquisadores abnegados e apolíticos. Não há dúvida de que um dia serão compreendidos pelos seus concidadãos e por pessoas responsáveis quando se tratar de escolher certas alternativas do destino dos indivíduos, nações e globalmente a Terra. Predigitação ou superfísica? Pergunta. Desaparecimento de um disco voador aterrissado diante das testemunhas. Nova Iguaçu é um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, ficando no eixo Rio-São Paulo. É aproximadamente 1 hora de corrida de automóvel do centro da Guanabara. Em 2/4/69 e 4/4/69, o matutino carioca O Dia noticiou que um objeto em forma de avião tinha caído nesse bairro, em um morro chamado Machambomba, de uns 200 metros de altura, tendo algumas habitações na sua base com vegetação rasteira e com coberto de árvores, conforme é visto na foto 1. Quando turma de socorro dos bombeiros para lá se dirigiram à meia altura do morro, nada encontraram, apesar das buscas exaustivas. Soube-se que também 2 aviões do tipo Tec-Tec do aeroclube local, no seu sobrevoo pela região, não puderam descobrir o morro Machambomba, junto com outros, forma um semicírculo que delimita uma área plana de aproximadamente 1,5 km², onde se localiza o bairro chamado K11, que abriga talvez
1.000 a 2.000 almas em suas casas modestas, enfileiradas ao longo de umas 3 a 4 ruas, que não excede geralmente um comprimento de 600 metros. Dirigindo-nos ao local no dia 4/4/69, procurando as testemunhas do acontecimento, estas tiveram a oportunidade de presenciar o estranho fato, pois se achavam localizados em um pequeno morro, chamado de Igrejinha. Por lá se situa uma pequena igreja de sua encosta, conforme a foto 1, no meio das casas que cobrem aquela elevação de 40 metros aproximadamente. Isto possibilita uma boa visão das fraldas e grotões do morro de Mancha Bomba, oposto em diagonal. Quem mais bem teria acompanhado o evento foi o senhor João David de Souza, homem de 50 anos de idade, que presenciou o fato do terraço da cobertura da sua casa. Ele viu descer subitamente um peão, expressão da testemunha, em movimento helicoidal. Era um objeto que lhe parecia um avião tec-tec, desprendendo uma fumacinha nas fraldas do morro. Esse objeto, como um ponto mais brilhante em uma das extremidades, alojou-se primeiro em posição oblíqua. Mais tarde, entretanto, duas figuras que lhe pareciam gente pequena apareceram ao lado do objeto e o puxaram, retificando a sua direção. O senhor João avisou logo o ocorrido aos seus filhos Durval e Dilmar, que em seguida presenciaram o fato junto com outros garotos do bairro, Darcy de Oliveira Pereira e João Procópio, entre outros. Algumas dessas testemunhas correram para o morro para prestar os primeiros socorros aos tripulantes ou passageiros, pois imaginaram tratar-se de um acidente. Nesse momento, o senhor João estava tomando café na sua casa e enquanto interrompia a refeição para subir no telhado e observar os progressos dos trabalhos de socorro, entre aspas, deu-se então um fenômeno muito estranho, presenciado por todas as pessoas que naquela hora tinham seus olhares dirigidos para o morro de Mancha Bomba. Tal fenômeno aparentemente só se iniciou quando as primeiras pessoas da turma de socorro estavam ainda a uns 40 a 50 metros do suposto local do desastre. Estas não podiam apreciar o fenômeno visto pelos observadores distantes. Postados no morro da igrejinha, uma vez que o avião ou o objeto se achava localizado numa espécie de fralda do morro, e assim oculta aos olhares das pessoas da turma de socorro. Haviam se passado cerca de 25 a 30 minutos desde a queda do objeto, quando este começou a diminuir rapidamente de tamanho, embora continuando o brilho a brilhar muito, que o senhor João achou ser derivado aos reflexos do sol. Observou o senhor João que, quando alcançou uma grande redução das suas dimensões, o objeto ou ponto luminoso começou a executar pequenos movimentos laterais. Toda essa metamorfose até o sumiço completo do objeto não deve ter durado mais do que 5 minutos. Por enquanto, a turma de socorro, quando chegou ao suposto local, nada encontrou, nem impressão de capim no chão. É interessante assinalar também o testemunho de outra pessoa, Dona Almita, que estava próxima à igrejinha. A ela parecia que o objeto estava sendo puxado para o interior do morro. O pai de um dos meninos, o senhor Darcy Oliveira Pereira, nos relatou que foi de automóvel até a base do morro. De lá subiu a pé, encontrou em um bananal próximo ao roceiro moreno capinando, que lhe formou a sua indagação, que de fato tinha visto cair um avião e sair fumacinha a 50 metros do seu posto de trabalho. Esse trabalhador juntou-se ao grupo na procura do objeto do local. Não é preciso descrever para o leitor a surpresa das pessoas envolvidas na busca, pois nada achado no suposto local, nem nas terras circunvizinhas, nem no topo do morro. Para caracterizar mais completamente o nosso entrevistado, o senhor João Davi, esclarecemos que o mesmo é morador do local há 20 anos, tem curso de escola secundária, é mestre de obras e trabalhou durante anos com a indústria de tecelagem, com encargo de mestre também no setor de desenho. Foi pai de 5 filhos, tendo morrido ainda como estudante de medicina. Pesquisa do IPRI, Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, sobre o trabalho de descoladores e uma pista para descolador nos Andes peruanos. Recebemos do competente ufólogo peruano Carlos Paz Garcia
uma carta de 8/8/69, acompanhada de outra missiva de 19/1/69, que dava conta de uma excursão do IPRE, presidida por ele nos altos picos dos Andes, onde se desenrola grande atividade de discos voadores. São os seguintes os trechos mais importantes dessa carta. Encontramos um lugar excepcional para a investigação, trata do Monte Pintaia, que fica na Cordilheira Oriental de Cusco. Constatamos com a sombra que é um lugar escolhido pelo disco voador para uma reunião diária, a fim de entrar na montanha por um caminho desconhecido e trabalhar no seu interior com máquinas e um poder extraordinário. O Monte Pinaia fica a poucos quilômetros do povoado de Finaia, e este último encontra uns 60 quilômetros de estrada, da estrada que une Cusco e Sicuani. Deste modo é necessário viajar um dia inteiro a cavalo. Atualmente as chuvas não nos permitem uma outra visão do local. Tivemos a oportunidade de dispor de um helicóptero que nos levou primeiro ao Vale de Chumo, de onde nos havia dado informações a respeito das contínuas aparições de disco voador. Ali nos comunicaram que mais ao alto, no cume das cordilheiras, os discos voadores eram observados diariamente. Voamos para o povoado de Suiupata, e ali onde o povo não fala mais o castelhano, não havia informações a respeito de objetos aéreos não identificados, mas com surpresa chegamos a saber que os mesmos haviam sido batizados com o nome de Purruaca Chasca ou Estrelas Voadoras e que eram vistos diariamente desde as 6 horas da tarde. Dali se trasladando para os montes Xonta e Santa Bárbara. Assim sendo, seguimos esse caminho e chegamos ao povoado de Finaia, que fica a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Onde vimos coroados de êxito nos nossos esforços. À noite, vimos o Monte Inaia como que transformado em uma árvore de Natal, cheia de luzes. Pela manhã, muito cedo, conseguimos fotografar uma esquadra de 3 discos voadores em voo. Sentimos o ruído de máquinas trabalhando no interior do morro, mas não conseguimos localizar o ponto de entrada dos discos voadores. A uns 15 quilômetros ainda encontramos uns círculos de vegetação queimada no solo, que poderiam ser do discódromo. O lugar é muito interessante. Estamos organizando uma nova expedição. A pesquisa do senhor Alcino Diniz, em Itaperuna. A Sociedade Brasileira de Estudo de Discos Voadores deseja tão somente assinalar a pesquisa deste distinto repórter da televisão do canal 6000, a qual não mediu esforço para descrever um objeto de dimensões de 3 por 4 metros, sendo uma das testemunhas tinha a forma de uma garrafa muito luminosa, que foi visto por testemunhas fidedignas em várias localidades em Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. O objeto foi também fotografado e filmado com a da grande altura pelo senhor Alcino, tendo o filme sido apresentado em um dos seus programas de TV. Os relatos do senhor Alcino na revista do Cruzeiro de 15, 22, 28 de maio de 5 de junho de 1969 são flagrante prova de como uma pessoa de boa vontade e interesse pode iniciar-se no assunto com uma excelente pesquisa sobre fatos relacionados a esses engenhos extraterrestres. 2 teleguias de discos voadores aparecem a moradores em Manaus, Amazonas. Pesquisa do senhor Danilo do Silvan recebeu a Sociedade Brasileira de Estudo de Discos Voadores uma pesquisa ufológica sobre 2 objetos relativamente pequenos, possivelmente teleguiados, que em Manaus aparentemente se ocupava com um casal que os observava da janela de sua casa. Uma vez que um dos objetos chegou a tocar a pele de uma das testemunhas, provocando uma reação cutânea, situa-se este caso entre os de grande importância no jogo de quebra-cabeça dos discos voadores. Queremos aproveitar a oportunidade para apresentar aos leitores o pesquisador, o senhor Danilo do Silvan, é funcionário público federal com atividades na Delegacia Regional do Trabalho, chefe da seção sindical e delegado substituto, jornalista profissional, posição da 4ª série da Faculdade de Direito da Universidade do Amazonas, membro da União Brasileira de Escritores, seção do Amazonas, pequeno livro publicado e solicitado acadêmico inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Amazonas. Pela originalidade do trabalho, achamos
por bem transcrevê-lo na íntegra, realçando apenas os pontos-chave da sua ficha de pesquisa, quanto possam constituir fonte de orientação para os colegas pesquisadores do assunto. Aqui ele fez um estudo técnico lá no Amazonas, em Manaus, das sondas. Vou ler o trabalho minucioso que ele fez. Nome do pesquisador: Danilo do Silvan. Data da pesquisa: 12/13/7/69. Data da ocorrência: 6 de junho de 69. Local da pesquisa: Manaus. Lugar da ocorrência: em Petrópolis, subúrbio de Manaus. Hora: às 20 horas. Pessoal: nome do observador: Nicodemos Nascimento e sua mulher. Estado civil: casado. Profissão: eletricista. Nome do nascimento: Belo Horizonte. Local de nascimento: Belo Horizonte. Residência atual: Rua Bento Brasil 279, Estado de Manaus. Idade: 30 anos. Estado: Minas Gerais. Instrução primária completa. Opta pela divulgação segredo do seu nome? Pergunta o pesquisador. Ele responde: indiferente. Resumo dos dados naturais: estado do tempo, nuvens ou não, aspecto fisiográfico da região, qual parte do dia ou da noite foi feita a observação na cidade, no campo, etc. Noite de estrelas amplamente luado e sem nuvens, leve brisa noturno de verão, Manuara. Local da observação: distante do subúrbio desta capital, numa rua sem luz elétrica, sem asfalto, casas e espaço e nenhum movimento de veículos, trânsito humano insignificante, a hora não passava ninguém. Resumo dos dados tecnológicos do objeto: formato, brilho, cor, luz, ruído, som, dimensões, etc. 2 minúsculos objetos voadores, possivelmente eletromagnéticos, teleguiados, cor prata, prateado azulada, proveniente da emissão de raios sinuosos de intensa luminosidade, totalmente silenciosos, medindo aproximadamente 40 cm de diâmetro e ou 30 cm. Resumo dos dados técnicos científicos da observação: tipo da trajetória, velocidade do OVNI, altitude, espécie de movimentação, direção, posição do Sol, da Lua. Isso foi visto a olho nu? Pergunta. Com auxílio de aparelho? Pergunta. Fotografado, desenhado? Pergunta. Etc. Vistos a uma distância de 50 centímetros das testemunhas, parando a uma altura de 2 metros, a horizontal da única janela fronteira da casa, na rua Bento Brasil 279. Um deles procedeu em linha reta do leste, parando uns 3 minutos depois, rumou para o sul, subindo, fazendo um ângulo de 70 graus em relação à linha de chegada. O outro desapareceu misteriosamente. Histórico: Dona Ermelinda Nascimento, professora primária, estava na janela de sua residência, rua Bento Brasil 279, Manaus, capital do estado do Amazonas. Quando em dado momento divisou algo de grande luminosidade por cima de uma goiabeira do outro lado da rua, do barranco fronteiro, que é assinalado por uma seta branca na mesma figura, deserto e sem asfalto. Seria mais ou menos às 20 horas do dia 6 de junho de 1969, noite calma, com estrelas sem nuvem. O objeto luminoso que se encontrava parando dali deslocou-se a grande velocidade em sua direção, flutuando a poucos centímetros do seu rosto. Ele moveu-se em minha direção, como se fosse puxado assim por um cordel. Disse-nos a testemunha posteriormente, como não tivesse ideia do que fosse o estranho, Dona Ermelinda esfregou os olhos por 2 vezes, julgando tratar-se de uma ilusão de ótica. Depois da primeira impressão, a senhora por 2 vezes retirou seu corpo da janela, afastando-se um pouco para o lado, na parede de madeira. Procurando ocultar-se, mas quando olhava novamente, lá estava aquela arrumação na linguagem dela, como costumamos dizer, para algo fora do comum. Nisso procurou pegar com a mão direita o pequeno objeto luminoso que fugia à insistência, não recuava, porém voltava em torno daquela mão em movimento. Já ciente de que não se tratava de ilusão, chamou seu marido, senhor Nicodemos Nascimento, eletricista do departamento de estrada de rodagem do Amazonas, Deran, mineiro de Belo Horizonte, 30 anos de idade. Este, quando chegou à janela,
janela da sua casa não via somente o objeto, mas sim dois deles. Não sabendo Dona Ermelinda explicar de qual algum procedeu o segundo, o casal não se sentia amedrontado, porém encheu de curiosidade, a tal ponto que Nicodemos, tendo uma das mãos uma toalha, procurou com a mesma, num movimento brusco, puxar para si o objeto menor, também luminoso. Foi quando o inesperado aconteceu. O objeto voador tocado por Nicodemos veio-lhe ao rosto, atingindo a testa. O aparelho da maior dimensão foi visto em grande velocidade tomar a direção do sul em voo ascensional, tendo passado antes por cima do castanheiro, que fica um pouco ao lado da janela, quanto ao outro ignora essa direção tomada, pois ao atingir o rosto de Nicodemos parece ter desaparecido ali mesmo, como que desintegrar-se ou tornar-se invisível. Os objetos, a pesquisa por nós, realizada posteriormente por Heitor, quanto os objetos misteriosos, danos que passaremos a descrever. No entanto, vale salientar de início que a senhora viu-os de uma forma diferente de como os enxergava seu esposo, muito embora estivesse no mesmo plano de visibilidade. Nicodemos descreveu os objetos como tendo forma anelada em girassol, emitindo luminosidade prateada azulada. Os raros movimentos de circulação concêntricos. O objeto maior devia ter aproximadamente 40 cm de diâmetro e o menor 30 cm. Por sua vez, Dona Ermelinda descreveu os objetos, um maior como tendo forma quadrada, não sabendo possivelmente por ser noite se era apenas um objeto, se era apenas uma projeção plana ou se tinha profundidade. Já o outro objeto apresentava-lhe num formato estranho, como se fosse uma borboleta, tanto que a testemunha o chamou de mariposa. Ambos emitiam forte luminosidade prateada azulada. E nisto os dois estão de acordo. Na sua impressão, a mariposa emitia sinais luminosos para o que o chamaremos de ecrã, porque, conforme a descrição, semelhava-se a um vídeo de um pequeno televisor, com estrias luminosas. O ecrã, por seu turno, irradiava luminosidade para as testemunhas. Os aparelhos teriam sido, talvez, de origem eletromagnética, controle remoto. O maior surgiu do leste, o pequeno, depois da aparição, tomou rumo ao sul, no ângulo de 70 graus em relação à linha de chegada. Ao atingir o rosto do eletricista, a pequena máquina voadora deixou impresso na testa daquele um sinal de marca delével em forma de M maiúsculo invertido, desaparecendo cerca de 3 meses depois. 3 semanas depois. Não tivemos a oportunidade de constatar o fenômeno porque procuramos o casal somente 5 semanas após a estranha ocorrência. Mas o senhor Nicodemos disse-nos que a impressão que teve ao impacto do objeto foi como que teias de aranha estivesse acumulada em grande quantidade em seu rosto. Consequências, o senhor Alexandre Otto, jovem poeta amazonense, cunhado do senhor Nicodemos, por certo, conhecedor da personalidade deste, informou-nos logo ao início do acontecimento, haver visto a marca na testa do seu parente, o qual vinha falando de coisas muito bonitas e elevadas. Não constatamos qualquer coisa nesse sentido, a não ser o fato de que o senhor Nicodemos apresentava-se muito impressionado, ficou com a mania de perscrutar o céu à noite, chegando mesmo a chamar uma das estrelas carinhosamente de minha estrelinha. Tinha sons agitados, já sua esposa, a não ser nos 2 ou 3 primeiros dias, passou a normalidade, muito embora na segunda noite sonhasse com a viagem a outros mundos, puxado, por assim dizer, pelas mãos do seu esposo naquela mesma noite. Nicodemos teve som idêntico, mas estando ele sempre no plano privilegiado, porque sua mulher não conseguia sair das cavernas onde se encontrava. À época, Nicodemos perdeu o apetite, talvez por causa do sistema nervoso abalado, mas assegura que recebia mensagens nos sonhos cujo teor não deseja dar conhecimento a estranhos para não ser prejudicado, conforme assegurou. Porém, falou do caos em que se encontra a humanidade terrestre, no egoísmo das pessoas e outros males que poderão conduzir a criatura humana a triste fim, caso não mude seu comportamento para o melhor. Claro que isto ele disse em termos bem rudimentares.
caso. Outra aterrissagem em frente a um hospital. No boletim informativo do 62-65 para a página 52 foi anunciada a aterrissagem, ou melhor, decolagem, no dia 1º de junho de 1968, um disco voador em frente a um hospital da Faculdade de Ciências Médicas de Botucatu, no bairro Rubião, conforme recorte do jornal local Correio de Botucatu, de 7/7/68, a equipe dos senhores Guilherme Ritz e Nigel Rimes, pesquisador exaustivo do caso, publicou um bom documentário na revista FSR Londres, novembro de dezembro de 68, do qual retiramos o resumo da pesquisa do senhor Nigel A. Rimes, conforme segue. No dia citado, às 12h30, 3 meninos de 8, 11 e 12 anos estavam brincando perto do portão do hospital, quando viram, a uns 350 metros de distância, um objeto de uns 10 metros de diâmetro e outro tanto de altura, de cor cinza, possivelmente alto luminoso, que estava apoiado em um tripé com uma escadinha que ia até o solo. Logo em seguida gritaram quando o objeto acabou de decolar, elevando-se alguns metros na vertical. O tripé em seguida também a escadinha foram lentamente puxados para dentro. Continuando o seu voo obliquamente, ganhou rapidamente altura e velocidade em direção ao centro de Botucatu, envolvendo-se numa nuvem branca que deixou esteira no céu por algum tempo. Pelo pesquisador Sr. Rimes, ficou esclarecido que um dos meninos tinha percebido intermitentemente um som bastante agudo durante a decolagem. Os outros dois viram uma cúpula de engenho. Viram como a cúpula de engenho tinha sido aberta ao meio, afastando-se as duas partes para o lado, imediatamente antes da decolagem, deixando aparecer no meio uma luz muito brilhante. Logo após a decolagem fechou-se esta cúpula de voo, entretanto continuava a brilhar branco dentro dela. Visto por baixo, emitia a parte inferior uma auréola vermelha. Após este episódio, demonstraram os meninos um estado nervoso e apreensivo. Durante o dia inteiro notando-se também neles a perda de noção do tempo. No dia seguinte, dentro de uma falha de fileira de eucaliptos em terra arenosa, mas bastante firme, acharam-se no chão marcas que correspondiam evidentemente ao tripé. 20 dias após o fato, quando já caindo uma chuva, o Sr. Rimes achou no local impressões cônicas com um diâmetro de 28 a 30 cm e a profundidade em 4 a 5 cm. Não cedendo a terra neste local a nenhuma pressão do dedo. Em carta de 1º de fevereiro de 69, o Sr. Rimes nos escreveu ainda a este respeito. Não davam estas marcas a impressão de terem sido causadas só por um grande peso ou por um impacto de aterrissagem, um peso relativamente pequeno, como seria o caso de um helicóptero de 2 toneladas, assim, mas parece que a terra estaria cozida pelo calor, porque toda a parede até em cima estava firme. No caso de um impacto, somente o fundo demonstraria essa consistência. Pelo passado desse investigador, somam grande importância as suas ideias. Os lados do triângulo, formado pelas 3 impressões, mediu respectivamente 4,45, 6, 8 e 7 metros. As marcas da escada, afastadas entre 5 e 60 centímetros, ficava perto do lado maior do triângulo, medindo 15 centímetros de comprimento, 10 de largura e 10 de profundidade, entretanto os lados já começando a desmoronar. Paralelamente a este caso, soube ainda o Sr. Rimes que um advogado da localidade viu certa noite um disco voador aterrissar à beira da estrada, que posteriormente foi confirmado pelo motorista e um outro carro que seguia alguns minutos depois pelo local. Também o fazendeiro Zucre, da fazenda Paula Souza, viu certa noite um disco voador por cima de seu carro, tendo o mesmo aterrissado na beira da estrada, numa curva. Quando para lá dirigiu os faróis de seu carro, o disco voador levantou com tremenda velocidade e desapareceu. Houve também o caso do ônibus escolar Rubião Júnior, que também foi acompanhado durante alguns quilômetros por um disco voador em voo baixo, tendo os escolares então gritado pelas suas mães. O último caso é focalizado na seção de discussão a fim desta série. O cilindro interplanetário de Canconde. A 14 de setembro de 1962, estivemos em Botucatu realizando uma palestra sobre disco voador junto aos nossos amigos Guilherme Irzes e Nigel Rimes. No dia seguinte, fomos para a cidade de Canconde, estação de veraneio, perto de Poço de Caldas, por informação dos nossos amigos.
tinha havido ali a aterrissagem de um artefato extraterrestre com subsequente recuperação pelos seus dons espaciais. O fato se deu na casa do senhor Caetano Sérgio dos Santos, onde o encontramos no bar de Cadeia Nova. O senhor Caetano é um tipo atlético, ao modo do nosso caboclo, sacudido, e demonstrou inteligência bem acima da média, porquanto respondeu às perguntas com precisão, até o ponto do possível. Contou-nos que, sendo ele vigia noturno da prefeitura, deparou-se com um fato estranho ao chegar em casa no dia 17 de maio de 1968, às 5 horas da madrugada. Encontrou do lado direito da porta de fora um cilindro de aspecto metálico, tendo aproximadamente 17 centímetros de comprimento e 15 centímetros de diâmetro, e tentou pegá-lo, porém não conseguia levantar o mesmo do chão com uma das mãos somente, por constituir o seu peso equivalente ao de um objeto muito maior, como, por exemplo, um dínamo de um carro Chevrolet. Usou então as duas mãos para erguê-lo, admirando-se da pequena moça no chão de barro úmido. Pensou que alguém o tivesse ali colocado, deixado cair ao passar, talvez por constituir objeto de roubo, querendo implicar o seu nome ou da sua família. Imaginou também coisa pior, como uma bomba explosiva, dos quais se falava muito nos jornais naquela época. Venceu, entretanto, a sua curiosidade. Durante a hora e meia ocupou-se em examinar o objeto, de superfície cinzenta, lisa, fosca, que entretanto ele não conseguia arranhar com uma chave de parafuso. Usou também a chave tentando fazê-lo penetrar entre este metal e placas transparentes que cobriam as suas bases de cilindro, não conseguindo, por não haver qualquer fresta aparente entre o metal e o material transparente. Através dele via-se uma placa de mostrador aparentemente do mesmo tamanho do cilindro, contendo em baixo relevo duas escalas com divisões separadas entre si por uma linha também em baixo relevo. A escala interna era constituída de algarismos arábicos de 1 a 5, havendo uma bolinha onde encostava um ponteiro que corresponderia ao zero. As divisões da escala externa correspondiam às da interna, porém os sinais que a assinalavam eram tão complicados que o senhor Caetano viu-se impossibilitado de copiá-los, apesar de assim o desejar. Os mostradores de cada lado eram idênticos, porém variavam os ponteiros, sendo um de cor preta de um lado e o outro vermelho do outro lado. Depois de ter se ocupado com o objeto durante 1 hora e meia, foi dormir, tendo almoçado às 14 horas e ido após ao pátio ensolarado para chupar uma laranja. Por enquanto fazia frio dentro de casa, quando passou um avião acima da casa. Lembrou-se de novo do objeto e foi observá-lo para verificar se o avião teria alguma influência sobre os enigmáticos ponteiros, o que não aconteceu. Arremessou o objeto ao solo com violência, no intento de provocar o movimento dos ponteiros, os quais, entretanto, não se desencostaram das mencionadas bolinhas. Inicialmente teve receio de mostrar o objeto aos vizinhos, porém apresentou com as palavras: olhe o relógio que achei no quintal. Não deixou seus dois filhos, Antônio Caetano de 7 anos e Nilson Aparecido de 3 anos, pegarem no objeto, e o colocou fora do alcance deles, entre uma lamparina de óleo e 2 pedaços de sabão, no topo do muro do box do chuveiro. Esse muro também fazia separação entre o chuveiro e a cozinha, ficando ambos do lado oposto do quarto de dormir. Durante a noite saiu do seu trabalho e foi visitar a sua esposa, que estava no 7º mês de gravidez, para confortá-la. A primeira visita foi às 0 hora e 30 minutos, quando, olhando para o objeto, notou ele estranho brilho à luz da lâmpada. Outra vez na rua encontrou alguns amigos e contou-lhe também sobre a existência do objeto. A 1 hora e 7 minutos, outra vez foi ver se a esposa passava bem. Porém, ao entrar na rua de sua casa, escutou comentários pelas vozes nas casas vizinhas de que a sua esposa tinha pedido auxílio à vizinhança. Correndo as últimas dezenas de metros, de fato, encontrou sua esposa no pátio na noite, em trajes leves, tendo ela agarradas, as crianças chorando. Soube pela esposa que, momentos antes, tudo havia serenado, após um espetáculo de uns 15 a 20 minutos dentro de sua casa. Quando se viu forçada a sair junto com os filhos, tinha ela sido acordada por um forte zumbido que vinha em direção da cozinha.
de onde também emanava um forte clarão azulado, visível uma vez que a casa não possuía forro. Sentiu ao mesmo tempo estranho calor do calor dentro da casa. Nada se modificou. Entretanto, quando desligou a chave elétrica geral, pensando em curto-circuito, pelo contrário, o calor aumentava cada vez mais, o que a fez agarrar os seus filhos, tirando-os de suas caminhas a si mesmo e arrastando-os para fora de casa naquela noite fria. O que naturalmente provocou sustos e choros. Em altos brandos, apelou então para a vizinhança, que acordou quando foi ouvido um estrondo, um estranho barulho em cima do telhado da cozinha, de onde vinham caindo alguns pedaços de telhas. Depois disso, acalmou tudo como por encanto. Não havia mais a luz nem um zumbido dentro de casa. E foi então que chegou o senhor Caetano. Resolveu o casal entrar de novo na sua casa para investigar. Não foi mais sentido o calor, mas também um estranho objeto não se achava mais no seu lugar. No telhado, na direção do muro do box, havia agora um buraco com a destruição de uma telha cujos pedaços foram achados no pátio e recolhidos. O seu Caetano deu uma volta à cidade, encontrou-se num caminho com o senhor Benedito Oliveira dos Santos, secretário da prefeitura e homem de sensibilidade intelectual, qual motivou a vinda de pesquisadores de São Paulo para Canconde. Estes verificaram que a temperatura naquela noite havia sido de 9 graus Celsius, tendo caído pequena geada no campo. Levaram consigo os restos da telha e examinaram por computador Geiger a radiação de uma mesa de madeira e do muro do box, devendo, entretanto, haver o comentário de que a região é rica em minério físsil. Sendo também reconhecida a radioatividade das águas quentes dos balneários próximos, Poço de Caldas e Águas do Prata. Pela multiplicidade dos casos de aterrissagens aqui no Brasil, já era tempo de começar um estudo antropológico e fisiológico ligado a ciclos acadêmicos oficializados ou não, esfera de consciência dos tripulantes, intenções, mesmo que admitamos a existência de um grandioso plano cósmico do sentido de integrar a Terra no espaço, nas leis reinantes, ainda assim somos forçados a conceber a participação de várias humanidades com estágios e esferas de consciência e recursos técnicos diferentes, uns podendo ser considerados mais avançados e mais bons, outros mais atrasados e mais ruinzinhos. Por exemplo, o disco voador de Itapevena telemetrou toda a andança do fotógrafo mesmo à noite. Enquanto isso, os incursionistas de Bauru não tinham percebido o vigia que instantes antes bateu o seu ponto. Já os robôs que visitaram a mesma companhia CESP, embora em outra cidade, Leme, demonstraram alta perfeição na telemetragem e talvez estivesse como no evento de Bauru preocupados com o estágio do nosso progresso. Enquanto homens de Pirassununga desconheciam um cigarro, no caso de Tiago, o visitante de Lins acompanhou com toda a naturalidade a atendente até o bebedouro, para que enchesse a água de uma garrafa e tomou ali mesmo o seu gole. É simplesmente inconcebível para muita gente ainda que esta
visita, bem como aqueles de Bauru, estivesse já perfeitamente em casa entre nós, talvez até mesmo terrestres já interplanetários estivessem envolvidos também nestas pesquisas, como deixam supor os algarismos arábicos de mostrador do aparelho de Canconde, a não ser que estas cifras nos tivessem chegado originariamente do espaço em tempos pré-históricos. Caso Vila Oeste, Belo Horizonte, Minas Gerais, pesquisado e redigido pelo Centro de Investigação Civil de Objetos Não Identificados, CISONE, Belo Horizonte, data da ocorrência 29/1/70, quinta-feira, entre 19/1/4 e 20 horas, entrevistados Dolores Maria de Jesus, solteira, 34 anos, residente à Rua Girassol, número 40, bairro Cabana. Oscar Martins da Silva, solteiro, música, residente no endereço acima. Márcia Fernandes, solteiro, estudante, 18 anos, residente na Rua Gloriosa, número 139, bairro Jardinópolis. Maria Cândida Gonçalves, casada, dona de casa, residente à Rua Gloriosa, número 129. Lúcia, residente à Rua Caviano, número 150, bairro Jardinópolis. Rafael Vitor da Silva, vulgo no Rua Independência, número 408, mesmo bairro. Gumercindo Duarte, conta médico da fábrica de fiação e tecelagem. Exame do local do pouso, exame entrevista complementar. José Fernandes, motorista, casado, residente à Rua Gloriosa, número 139. Entrevistadores: Uvio Brant Aleixo, Alberto Francisco do Carme, Roberto de Castro Aleixo. Data da entrevista 31/1/70, sábado de 16 às 18 horas. Antecedentes: em 31/1/70, o jovem Roosevelt Magalhães compareceu ao CISONE com o companheiro de pseudônimo Darlan Richard, casado, músico. Este último vinha informar que um jovem amigo e vizinho de nome Oscar lhe comunicara ter presenciado na noite de 29/1 várias manobras de um objeto luminoso estranho que teria culminado com o pouso do mesmo em terreno baldio na Vila Oeste. Por se interessar a longa data pelo fenômeno disco voador, o senhor Darlan sentiu-se animado a fazer uma sondagem pela vizinhança, acabando por encontrar algumas pessoas que, além de Oscar, haviam percebido o fenômeno. Embora com menores detalhes, o senhor Darlan, além de fornecer pormenores, ofereceu-se para nos colocar em contato com os observadores. Isso foi feito na mesma tarde, 31/1/70. A entrevista com o jovem Oscar foi gravada à medida que ele reproduziu o trajeto percorrido enquanto acompanhava as evoluções do OVNI. Resumo das entrevistas gravadas. De Lourdes Maria de Jesus, Rua Girassol, número 40, bairro Cabana. Cerca das 19 horas do dia 29 de janeiro, estava no pátio fronteiriço da residência, quando viu luz semelhante à estrela grande no lado norte. Aproximando-se em seguida, virou para a esquerda rumo a oeste. Efetuando trajetória retilínea, ao mudar de direção, não fez curva. Atitude de avião: quando passa mais alto, velocidade média, parecia uma lâmpada vermelha. Logo que viu o objeto, chamou a atenção de Oscar, que reside na mesma casa, abandonando a observação ao pensar: deve ser estrela que está mudando. Oscar Martins da Silva, mesmo endereço. Na hora em que ela, de Lourdes, me chamou, eu vim. Cheguei aqui na porta e vi na direção da nossa casa, como que nascendo do infinito. Parece
como parece uma bola de futebol. Oscar teve a impressão de que não era coisa conhecida, era uma bola de luz de contorno nítidos, com brilho de intensidade média. Vinha na direção da casa, crescendo. Aponta para o norte, virou para o poente, sem fazer curvas, sem cor. Sua cor variava do vermelho para o laranja. Na direção em que surgiu o céu estava estrelado, limpo de nuvens. Não havia céu nublado e chuva fraca do lado oposto. Tinha umas árvores na porta, dificultando a visão. Subi para a rua, corri e saí, seguindo para ver onde ele ia. O objeto foi baixando rumo ao oeste, sempre nítido, sem fazer ruído. Sua cor variava assim. Após ameaçar apagamento, quando voltava a acender, ficava mais alaranjada. Depois voltava a ficar completamente vermelho e o tamanho aumentava. Essa variação ocorreria a intervalos regulares, de 1 minuto mais ou menos. A velocidade era de um helicóptero que estivesse observando coisas assim, lento mesmo. Para manter o objeto dentro do seu campo visual, o Oscar percorreu algumas centenas de metros, ora andando, ora parando, ora correndo, sempre em busca do local mais elevado. O objeto chegou à vertical de um morro da Vila Oeste e começou a voltar mais ou menos na sua direção. Isto o tranquilizou, pois temia perder de vista. Sempre de olho no objeto, prosseguiu até o cume do morro, onde se encontrava um campo de futebol e 2 torres retransmissoras da rádio em confidência. Ao chegar aos 100 metros da torre mais próxima, o objeto já estava estacionado a alguns dezenas de metros da mesma, permanecendo absolutamente imóvel e silencioso, a pouca altura do solo. A antena de 60 metros serviu como referência para a estimativa da altitude do objeto, que era de 30 metros aproximadamente. Nesse momento sua luz era alaranjada, quando parecia apagar ia ficando vermelha. No momento de reavivar ficava alaranjada. Sua luz forte e uniformemente distribuída não ofuscava, fazia um ar de querer apagar e depois revivia. Antes de apagar de todo, revivia. Sua forma e seu tamanho fizeram me lembrar um pneu bem grande de trator. Na expectativa de que o objeto fosse pousar, começou a avançar até a borda do campo de futebol. Quando viu que ele continuava imóvel no ar, parou e ficou a observá-lo. Aproveitando a elevação do terreno, o objeto estava mais próximo do observador que a segunda torre, na vertical de uns automóveis velhos estacionados numa oficina a cerca de 250 a 300 metros. O jovem não sentiu qualquer sensação corporal, exceto um pouco de tremor diante do objeto estranho. Você então teve a impressão de que era uma coisa estranha? Pergunta. Tive, era uma coisa estranha. Teve medo? Pergunta. Medo não, inclusive eu estava até sentindo vontade que ele descesse, porque para mim ele ia descer no morro, para mim ver. Quando vi que estava parado, eu levantei nas pontas dos pés para ver melhor. Oscar estava no mesmo nível do objeto, porque se achava no topo da colina. Fiquei ansioso, suspenso nas pontas dos pés para ver alguma coisa dentro. Não vi, não tinha jeito, era uma espécie de pneu. Estava parado mesmo. Ou havia algum balanço? Pergunta. Não, parado mesmo, paradinho. Após cerca de 3 minutos de imobilidade, o objeto afastou-se de novo para o oeste, em trajetória retilínea, horizontal, velocidade constante, lenta mesmo. Oscar começou a descer o morro a fim de ficar mais distante do objeto, que se afastava, amortecendo e reavivando sua luz. A intervalos regulares, continuou observando para ver se ele sumia atrás do outro morro, mas não sumiu. Imobilizou-se na vertical das colinas, sobre o conjunto de casas denominado Santa Maria, Vila Oeste. Quando percebeu que se continuasse descendo o morro, corria o risco de não mais ver o objeto. Oscar parou na confluência de 2 ruas. Após quase 10 minutos de aparente imobilidade, o objeto pareceu afastar-se um pouco. Em seguida, retrocedeu numa queda em direção ao fundo do vale situado à frente do observador, acompanhando o declive do terreno, aumentando sua velocidade, pulsando sua luz, que clareava tudo. Ao passar rasente a luz férrea, a sua luz foi refletida pelos trilhos da mesma. Ultrapassou a ferrovia e pousou em terreno de altitude inferior, no matagal. Tão logo tocou o sol, sua luz apagou e não mais foi visto durante os 15 minutos em que Oscar permaneceu observando, na expectativa de que reacendesse e levantasse voo. Eu acho que quando ele voltou para o morro oeste, estava procurando um lugar que não tivesse luzes de casa nem nada.
procurando um campo que não tivesse luzes. Em cima das casas tinha luzes. Então ele pousou naquela fazenda, chácara da família Camargos, a cerca de 60 metros do observador. 600 metros do observador. Oscar calculou que o ponto de pouso situava-se à esquerda do pequeno córrego, que corta pelo meio terreno baldio. Teve receio de ir até lá sozinho. Fui descendo, encontrei um senhor, perguntei se ele tinha visto um disco voador e ele falou: "Está ficando louco?" perguntou. Foi então à procura de amigos residentes, à Rua Independência, número 53. 53. Estes comentaram o caso, algo surpresos, mas não dispuseram a verificar o local de pouso. Seguindo a indicação do senhor Darlan, fomos à casa de uma vizinha que teria percebido o objeto. Ela estava viajando, mas sua irmã informou que outra moça de nome Márcia poderia dar informações sobre o fenômeno. Dirigimos à residência desta última. Márcia Fernandes, 18 anos, estudante, Rua Glória, número 139, Jardinópolis. Vi entre as 7h30 e 8h da noite, quinta-feira. Meu pai, que estava na varanda, chamou meu irmão. Vim correndo, cheguei a tempo de ver o objeto caindo ali, aponta para o oeste, perto da fábrica de plástico. Ele vinha passando rápido, caiu. Preto por cima e fogo, parecia um vermelho assim, bem berrante. Vermelho bem vivo, embaixo. Era do tipo de um balão grande, mas redondo. O diâmetro horizontal era maior do que a vertical. Parecia-lhe haver uma parte escura, comprida por cima, a luz na parte inferior, apesar de muito viva, não ofuscava. Seu pai, José Fernandes, percebeu o fenômeno por mais tempo e o comentou com a família. Como ele não estava em casa, no momento desta entrevista, seu depoimento foi adiado. No dia seguinte, Márcia soube que uma senhora, sua vizinha, também observara o objeto. Dirigimos então à casa da vizinha, Maria Cândida Gonçalves, casado, dono de casa, Rua Gloriosa, 129. Vi por 2 vezes fenômeno semelhante, na mesma direção, dia 27 e 29 de janeiro. Da última vez, saindo distraidamente para o quintal, teve a intenção de despertar para o lado do poente, onde viu passar lentamente no céu uma tocha vermelha em voo horizontal. Não pus maldade, disse Dona Cândida. Pensei que fosse estrela mudando de lugar, mas ao mesmo tempo pensou, mas está diferente. Continuou olhando e viu o objeto baixar, parecendo cair, ganhando velocidade. A luz vermelha tinha tom escuro e movimentado sobre o morro. Era maior do que estrela, mais ou menos do tamanho aparente da lua cheia, formando forma arredondada e alongada. Comentou com suas filhas, e depois com a Márcia, ao terminar, disse que outra testemunha visual foi a dona Cacilda, residente do mesmo bairro. Senhorita Lúcia, Rua Caviana 150, bairro Jardinópolis. Na casa de Dona Cacilda fomos atendidos pela senhorita Lúcia. Em virtude da primeira estar enferma, Lúcia nada viu, mas informa. Não disse que foi balão, disse que foi balão. Dirigimos à casa de No. Rafael Vitor da Silva, vulgo No, Rua Independência 408, Jardinópolis. Não vi o balão chegar. Disseram-lhe que mais ou menos às 9h da noite de quinta-feira, dia 29, um balão caiu sobre o abacateiro do fundo do seu quintal. Posteriormente viu em poder do seu primo uma armação de arame em forma de círculo, com um arame atravessado no meio de uma argola central. A armação estava empretecida pelo fogo. Não sabe do caso relativo ao objeto que teria caído ou pousado no terreno da família Camargos. O referido terreno fica a cerca de 500 metros da casa de Rafael, do outro lado da Avenida Amazonas. Nosso grupo desce até lá, pede autorização ao proprietário de iniciar a prospecção do terreno, examinando só pelo lado direito do córrego. O grupo então passou a examinar do lado esquerdo, cada elemento cuidando de uma faixa para que nenhum vestígio escapasse. Nada foi encontrado, deixamos de verificar apenas uma faixa de terra isolada por uma cerca. O quintal da residência do Sr. Carlos, este veio juntar-se a nós durante o exame do solo.
Enquanto isto, o Darlan continuava na sua faina sistemática de perguntar às pessoas que encontrava se tinham conhecimento de algum fenômeno luminoso nas noites anteriores. Subitamente o Darlan aproximou-se correndo, animado porque encontrava um senhor que vira água exatamente na quinta-feira. Dirigimos-nos ao leitor da ferrovia, lá encontramos o senhor Gumercindo Duarte, que nos revelou o seguinte: um elevador, entre aspas, o transportou do solo ao aparelho. Um elevador o transportou do solo ao aparelho. Operação silenciosa do aparelho. No elevador e no compartimento havia iluminação forte, difusa e sem focos aparentes. Os membros inferiores e superiores do observador ficaram parcialmente paralisados, tão logo ele visualizou o farol do aparelho. A intensificação da luz ambiente foi relacionada à perda de consciência, a distúrbios visuais de certa durabilidade. Sua cadelinha latia agitada antes que ele percebesse o aparelho. Os indivíduos estranhos cobriam-se com uma espécie de plástico bem ajustado aos respectivos corpos. Emitiam sons breves, agudos, semelhantes a guinchos de porco. O observador perdeu a consciência no interior do aparelho, não sabendo a que tipo de experiência foi submetido ali. O tempo de permanência tem a forma pela qual retornou ao leito. Esses aspectos nos parecem muito coerentes com os revelados pela literatura especializada. Civilizações do espaço observando o planeta Terra.